Olá, crianças, tudo bem? Que saudade de vocês! Faz tempo que a tia Suzy não aparece, não é? Como vocês estão aí em casa? Como estão os papais, as mamães, as titias, os vovôs? Tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês no coração e no lar de cada um que estejam assistindo os nossos vídeos neste dia. Que o nosso Deus possa abençoar a vida de cada um aí no seu lugar, tá bom? Vamos parar agora tudo que a gente está fazendo. Vamos parar um minutinho para a gente poder ouvir a palavra de Deus, ouvir o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Vamos, larga o celular um pouquinho. Se você estiver assistindo no celular, desliga o joguinho, para um pouquinho. Vamos refletir, vamos respirar fundo um pouquinho, vamos descansar, vamos sentar, ficar quietinho e vamos ouvir o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Tia vai pedir um favor para você. Hoje a tia ama histórias missionárias, vocês sabem, né? Tia gosta muito de contar histórias missionárias e tia vai contar mais uma história missionária para você. Então, você aí da sua casa pode ser um missionário, sabe como? Você vai compartilhar esse vídeo para algum amiguinho e você vai dar um like e aí o YouTube vai mandar para alguém, tá certo? Então aí compartilha esse vídeo, compartilha os vídeos da nossa igreja, né, para seus colegas, os cultos da nossa igreja, né, para que você possa também estar evangelizando, falando de Jesus para outras crianças, para outros colegas, tá bom? E que você possa também estar abençoando outras famílias, outras crianças também, tá certo? Nesse momento a gente vai ficar quietinho, nós vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai que está no céu. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te oramos neste momento, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, tira toda doença, tira todo mal que possa nos atingir e que as tuas bênçãos sejam derramadas nas nossas vidas, na nossa casa, suprindo cada necessidade que a gente precise. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos à nossa história? A nossa história de hoje é uma história missionária, como eu já falei. Ela conta uma história bem antiga. Como vocês sabem, missionário é aquela pessoa, tanto homem como mulher, que decide, que sente no coração de sair da sua casa, do seu país muitas vezes, ir para outro lugar, para lugares bem distantes, muitas vezes, longe, quando ele descobre que lá naquele lugar bem distante, aquelas pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. E aquela pessoa escuta Deus falando no coração dela: olha, aquele lugar lá longe precisa ouvir da minha palavra, precisa escutar o que diz a Bíblia amiga. Lá eles não conhecem. E aquela pessoa sente no fundo do coração o desejo de se tornar um missionário, uma missionária. E eles vão para aqueles lugares e ali eles dedicam a sua vida, a sua família e vão ali pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus nas tribos de índios, nos lugares longe na África, no meio dos hindus, longe, em lugares bem distantes, lugares que a gente nem imagina, lá na China, no Japão, porque a palavra de Deus diz que de todas as tribos, povos e raças, de todos os lugares do planeta Terra,
haveriam pessoas que vão adorar o Senhor, porque Ele ama o mundo inteiro. Este é o versículo de hoje. Está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para salvar. Então esse é o versículo de hoje, que Deus amou o mundo, Ele ama o mundo. E para isso Ele precisa de pessoas, de missionários, que vão em todo mundo falar do amor de Jesus. E um dia, esse missionário chamava-se Smith. Ele sentiu no fundo do seu coração esse desejo. E ele escolheu ir falar do Senhor a uma tribo bem longe da sua casa. Muito difícil falar para uma tribo de índios, uma tribo bem longe. Sabe por que era muito difícil? Essa figura aqui era do cacique, porque em toda tribo tem um chefe, que é o cacique. E nessa tribo tinha esse cacique, que era o chefe dessa tribo. E o missionário Smith, ele teve que aprender a falar a língua dos índios. Ele teve que traduzir a nossa Bíblia amiga para a língua dos índios. E ele estudou bastante, ele se dedicou bastante, foi muito esforço até ele chegar lá. Ele teve que conquistar o coração daqueles índios para que ele pudesse chegar lá e eles não ficassem com raiva dele ou com medo dele. E foi todo um processo até Smith conquistar ali aquela tribo e chegar lá, trocar presente. Ele levou presente para eles, para poder ele conseguir começar a falar da palavra de Deus naquela tribo. E finalmente, quando ele conseguiu aprender a língua daquela tribo, quando ele conseguiu conquistar a confiança, quando todo mundo da tribo conseguiu se sentar ao redor da fogueira que eles tinham lá e começaram a ouvir o que o Smith tinha a falar, finalmente, depois de muito esforço, muito trabalho, eles começaram a ouvir o que Smith tinha a falar no grande livro. Smith dizia para eles: aqui tem o livro precioso, a palavra do Deus, o Deus único e verdadeiro. Aqueles homens, aquelas tribos, aquelas mulheres, aquelas crianças achavam que o sol era um Deus, a lua era um Deus. E ele dizia: não, existe um único Deus. E ele começou desde o primeiro livro, desde Gênesis, ele começou a ministrar sobre quem era o verdadeiro Deus. E aí, lá em Gênesis, como ele começou a ministrar, ele disse: não, o Deus único e verdadeiro, Ele que criou os céus e a terra, Ele que criou das suas próprias mãos, com o poder da sua boca, Ele que formou o céu, Ele que formou a lua, Ele que formou o sol, Ele que formou as estrelas. E Ele foi cada dia, todo dia Ele contava uma história diferente. Aqui como nós contamos aqui para vocês no IPC Kids, né? Que no primeiro dia, no segundo dia que Deus criou os animais, a natureza, as plantas. Ele foi contando tudo para os índios do mesmo jeitinho. E eles foram entendendo, eles foram aprendendo como que Deus é maravilhoso. Nós não sabíamos que existia um Deus tão maravilhoso, que é criador de todas as coisas. E aí chegou o dia que Smith contou para eles que Deus pegou o barro da terra e fez um boneco. E aí soltou
soprou em suas narinas o sopro da vida e Deus criou ali o homem. Depois de ter criado os animais, Deus criou Adão. E aí Adão começou a adorar a Deus. E Deus criou o jardim. Depois que Deus criou Adão, Deus criou a Eva. E colocou eles no jardim lindo, maravilhoso. Com toda a natureza, com tudo que Deus tinha feito. Eles ficaram maravilhados. Que coisa linda, que Deus mais poderoso, que lugar perfeito que Deus tinha feito. Eles também viviam ali, no meio da natureza, mas não era tão perfeito mais. Eles entendiam que a natureza que eles existiam, que lugar onde eles estavam, apesar de ser muito bom, muito bonito, mas ali no meio da tribo existiam pessoas que ficavam doentes, né? Existiam pessoas que morriam, existiam crianças que ficavam doentes e não era mais tão bom como era no Jardim do Éden. Eles entenderam que era diferente, que o Jardim do Éden era maravilhoso e a tribo lá de índios não era mais assim. E aí o Smith explicou para eles, chegou naquela parte que conta lá em Gênesis, que Adão e Eva, eles pecaram, né, contra Deus. Que Deus falou para eles não comerem do fruto que era proibido, e a serpente enganou a Eva. Vocês conhecem muito bem essa história, a tia só está resumindo aqui, né? A serpente enganou a Eva e ela desobedeceu a Deus. E Adão também desobedeceu a Deus. Eles ficaram tão tristes. A desobediência é o pecado muito, muito grave. E este pecado, o pecado da desobediência, desobedecer aquilo que Deus disse para não fazer, trouxe tudo de ruim para aquele lugar tão maravilhoso que Deus tinha feito. E aí, Adão e Eva não puderam mais estar morando no jardim, tiveram que ir embora. Deus teve que colocar eles para fora do jardim. Por quê? Porque lá no jardim, onde Adão e Eva viviam, Deus também estava. Deus sempre estava com Adão e Eva no jardim. Mas agora, como eles estavam sujos do pecado, Deus não podia estar mais com eles. Que tristeza! A tribo ficou toda triste com essa notícia. E agora, Smith, missionário, e agora? Como assim? O que é que aconteceu? Por que eles fizeram isso? Deus teve que expulsá-los do jardim. Mas Smith disse, não fiquem tristes. Vocês não sabem que Deus, lá naquele dia que Ele teve que mandá-los embora, porque Deus não pode estar junto do pecado, Deus deu uma ótima notícia para eles, que um dia Ele enviaria o melhor presente que Ele poderia enviar para o homem. E um dia, que está quase chegando esse dia que a gente comemora, né? O Natal. A gente vai falar sobre isso nas próximas lições. Fica ligado. Estamos chegando em dezembro, nós vamos falar sobre esse dia, o dia que Jesus veio e que nasceu para ser o nosso Salvador, não é? Então ele começou a contar, não é? Ele foi chegando nos evangelhos, que está lá no livro da vida, na nossa Bíblia, amiga, ele começou a contar, não é? Que Deus enviou Jesus, o melhor presente que Deus poderia enviar para a humanidade.
e que Jesus veio, e que Jesus nasceu numa manjedoura, e que Jesus cresceu aqui na terra, e que Jesus começou a curar os enfermos, e que Jesus começou a falar do amor de Deus, e que Jesus começou a falar que aqui na terra estava tudo contaminado com o pecado, mas que Deus estava fazendo agora outro lugar para a gente lá no céu, e que um dia Ele vai nos buscar, porque aqui vai se acabar tudo, nada presta aqui, e que Ele vai vir nos buscar para morar de novo junto com Ele lá na glória. E Ele começou, olha, fiquem alegres, porque Jesus pagou o preço daquele pecado que Adão e Eva cometeu, e agora a gente pode ser salvos. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus morreu na cruz para nos salvar. O missionário Smith chegou nessa parte da Bíblia que conta que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E para sempre a gente está livre do pecado. Se a gente pecar, o que é pecado? Quem lembra? É tudo que a gente pensa, olha, fala ou faz que desagrada a Deus. Quando a gente faz isso, a gente na hora precisa dizer: Senhor, nos perdoa o nosso pecado. E aí vem o Espírito Santo, o sangue de Jesus nos limpa do pecado, porque Jesus já pagou na cruz com o seu sangue o preço do nosso pecado. E aí o missionário Smith explicou tudo bem direitinho para aquela tribo. Vocês precisam receber Jesus no coração, para que o sangue de Jesus limpe o coração de vocês e vocês fiquem limpos do pecado, porque Jesus é o melhor presente que Deus poderia dar para você. E aí terminou a lição deste dia. E aí o missionário foi para a casinha dele, a toca dele, dormir. E o cacique ficou pensando, foi para a toca dele também dormir e ficou pensando que Jesus era o melhor presente que Deus tinha dado para ele. Mas ele queria dar um presente também para Jesus, ele queria dar um presente para Deus. Ele não se conformava de que Jesus tinha vindo, de que Deus tinha dado o melhor presente, que ele não tinha nada para dar para Jesus, que ele não tinha nada para dar para Deus. E aí ele foi para a casa dele e passou a noite inteira pensando: o que eu posso dar de presente para Deus, já que ele enviou Jesus para me salvar. Gente, ele passou a noite inteira pensando. E quando amanheceu, ele teve uma ideia. Já sei, lógico. Por que eu não pensei nisso antes? Eu tenho algo muito precioso aqui em casa. Algo que me custa muito, algo que é muito caro, algo que é muito precioso para mim. Eu tenho uma manta. Sabe, gente, lá na tribo do índio, essa manta tinha muito valor, porque essa manta esquentava eles no frio, ela era muito bonita, era bordada à mão, ela tinha um valor muito grande. Só o cacique que tinha uma manta igual a essa, não era qualquer índio que tinha uma manta igual a essa não, só ele que tinha. E ele ficou: eu vou dar a minha manta para Deus, eu vou dar para Deus. Quando foi de manhã, ele correu e foi falar com o missionário: missionário, eu quero dar minha manta para Jesus, eu quero dar minha manta para o Senhor, porque é o melhor presente que eu posso dar para Ele. Aí o missionário olhou e falou: Deus não quer tua manta não, eu sei que é o melhor presente que você pode dar para Ele, mas não é isso que Ele quer não. O cacique ficou muito chateado. Nossa, minha manta muito preciosa. Voltou para casa e naquela noite passou a noite inteira pensando.
mais uma vez, o que eu posso dar para Jesus? O que eu posso dar para Jesus? E mais uma vez, ele pensou, como não pensei nisso antes? Minha machadinha! A machadinha do cacique, gente, ela era muito preciosa. Sabe por quê? Porque com a machadinha dele, ele ia caçar. Era com a machadinha dele que ele fazia a lenha. Era com a machadinha dele que ele fazia a comida. Era com a machadinha dele que ele fazia muita coisa. A machadinha do cacique era muito preciosa. Era muito valiosa. Então ele correu para o missionário. Missionário, eu já sei o que eu vou dar para o Senhor. Eu vou dar a minha machadinha. Missionário, não, cacique, não precisa da sua machadinha para o Senhor, porque não é isso que o Senhor quer. Puxa, não era minha manta, não é minha machadinha, o que mais eu vou dar? Mais uma noite que o cacique não dormia, passou a noite inteira pensando, o que eu posso dar, o que eu posso dar? No outro dia, de novo, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Sabe o que ele foi dar? Seu melhor amigo, o seu cavalo Totó. Sim, como ele não pensou nisso antes? E aí, mais uma vez, ele mandou dar um banho no seu cavalo, ele penteou seu cabelo, ele arrumou ele todinho, levou para o missionário, vou dar meu cavalo para o Senhor, esse é o melhor presente que eu posso dar para ele. O que vocês acham que ele disse? Será que ele disse? Ele aceitou? Não, ele disse, Deus não quer ser cavalo, cacique. Não é isso que Deus quer. Pense direitinho, pense com carinho, que você vai descobrir o que realmente o Senhor quer de você. Ele voltou todo arrasado. E aí, chateado. Não é minha machadinha, não é minha manta, não é meu cavalo. O que será que Deus quer de mim? Ele chegou e disse, olha, seu missionário, eu não tenho mais nada para dar para o Senhor. A única coisa que sobrou foi eu mesmo. E aí o missionário fez exatamente isso. O que Deus quer de nós é o nosso coração. O nosso coração. Muito bem, cacique. O que Deus quer de nós é o nosso coração e não as nossas coisas. Deus quer que cada criança, cada menino, cada menina tenha o seu coração dedicado a Ele, para que Ele possa entrar e habitar no nosso coração. Que você possa, como esse cacique, entender que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para sofrer naquela cruz, morrer pelos nossos pecados, porque Ele era o melhor presente que Deus poderia nos dar, para que eu e você possa entregar para Ele também o nosso melhor presente, que é o nosso coração. Que você possa ter sempre, todos os dias, entregar seu coração para o Senhor. Dizer, Senhor, meu coração é teu. Não deixa nada tomar o lugar no meu coração, que é só teu. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe a família de cada um. Que o coração de vocês estejam protegidos pelo Espírito Santo. Que a mente de vocês estejam protegidas pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Um beijo no coração. Tia está morrendo de saudade. Em breve estarei de volta. Amém? Tchau, crianças. Deus abençoe.